Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que nos encontramos uma vez mais aqui, desta vez para comentarmos um pouco do Livro dos Espíritos. Vamos compartilhar com vocês a apresentação de maneira a ficar mais lúcida, né, e clara para todos nós. Então, o Livro dos Espíritos, ele trata de diversas questões, né, filosóficas. Na verdade, surgiu como uma ciência, e menciono isso porque o tópico em que vamos abordar, ele está na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata da criação. Então, ela das causas primárias. No caso específico, essas causas primárias tratam de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação em si, no caso aqui da Terra, e do princípio vital. O nosso tópico está no capítulo 3, que trata da criação, e particularmente as perguntas que vamos abordar hoje se referem à formação dos seres vivos. Então, não podemos esquecer que esse livro ele foi publicado, né, em 1857, baseado nas perguntas que Kardec fez aos espíritos, que se mostraram bastante evidentes na época, e Kardec percebeu que estava diante, né, de uma revelação, um fenômeno que trazia conhecimentos de ordem superior. Então, ele remete diversas perguntas, entre elas as que vamos tratar hoje. São 7 perguntas, as 3 primeiras são: quando começou a Terra a ser povoada? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, essas 3 perguntas iniciam a nossa abordagem, ou melhor, os tópicos que Kardec tratou com os espíritos para tentar entender, né, o que eles estavam trazendo como revelação. Então, a primeira questão é: quando começou a Terra a ser povoada? Os espíritos responderam a Kardec: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, como Kardec queria saber, né, como é que começou, né, a Terra a ser povoada, como é que seres vivos começaram a povoar a Terra, os espíritos começam respondendo o que, de certo modo, a Bíblia apresenta, né, no Pentateuco mosaico, que é a Gênese, e que é muito bem explicado, né, está por Haroldo Dutra Dias, o entendimento, a interpretação que deve ser dada, né, à Gênese. E ele mostra para todos nós ali, nessas dissertações que ele faz, está disponível na internet, que a doutrina espírita nos traz os elementos que precisamos para interpretar a Gênese. Mas a ciência, de certo modo, ela também, né, sempre procurou e continua procurando entender a formação do universo. Agora não mais da Terra, simplesmente. Porque a Terra ela já tem uma visão, e a ideia da ciência está em pleno acordo com o que os espíritos dizem que ela se formou primeiro em milhares de anos. Em verdade, a ciência já nos diz hoje que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e levou bilhões de anos para, né, nesse caos inicial, estruturar-se geologicamente, para que, pouco a pouco, como fala aqui os espíritos, cada coisa tomar o seu lugar e criar condições propícias
para que a Terra pudesse favorecer o aparecimento de seres vivos. Então, enquanto os elementos estavam em confusão, não seria possível que a vida pudesse se manter estável no planeta. Então, só quando esse caos, né, ele faz parte do processo da natureza, o caos, né, e esses elementos acalmaram, né, as condições geológicas foram se desenvolvendo de tal modo que foi aparecendo a água, né, os elementos foram se acalmando. Então, quando tudo isso se acalmou, a temperatura do planeta atingiu um certo grau, foi possível, então, que seres vivos surgissem. E é então quando Kardec pergunta, mas de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí os espíritos respondem, a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas espécies se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, é muito interessante a resposta que os espíritos deram, e vamos, então, dessa vez, pontuar a importância de que nós nos encontrávamos nesse momento que os espíritos responderam a Kardec, em 1857. A noção a respeito do surgimento da vida ainda era muito confuso. Tanto é que Darwin publicou, né, a evolução da espécie naquela época e foi muito contestado. Então, não havia uma noção muito clara da evolução das espécies. Mas aqui os espíritos revelam para Kardec que, assim como a semente, ela é capaz de ser guardada por muitos séculos, por milênios, em verdade, e depois, uma vez plantada, ela surgir, né, ali, a planta associada a ela, isso já foi uma experiência real, concreta, porque encontraram nas pirâmides sementes de trigo, e essas sementes estavam em condições. Eles fizeram a experiência e essas sementes desenvolveram o trigo. E, então, muitos anos estavam ali, e então essa é uma realidade, é um fato. E isso tanto é verdade que hoje em dia nós temos a ciência trabalhando no sentido de armazenamento em silos de todas as sementes que sejam possíveis deles cadastrarem e armazenarem, porque não imaginando uma grande catástrofe, seja provocada pelo homem ou pela própria natureza, né? De que, se for possível armazenar sementes, né, num local protegido, essas sementes poderão mais tarde serem utilizadas, né? Então, elas ficam, né, em uma temperatura de 18 graus Celsius negativo, com uma umidade bastante baixa, que são os ideais para o armazenamento dessas sementes. Então, ali encontra-se 1 milhão de grãos. Quer dizer, na verdade, hoje já deve ter mais de 1 milhão, e quando foi publicada essa matéria, já tinham atingido 1 milhão de grãos, ou seja, 1 milhão de diferentes espécies de vegetais. Então, não existe hoje qualquer dúvida a respeito do fato de que a vida pode ficar adormecida por muito tempo e, uma vez encontradas as condições propícias, a vida se desenvolver. Então, Kardec insistindo, né, admitindo que, então, isso é possível, né, ele pergunta onde estavam os elementos orgânicos
antes da formação da Terra. Porque se na formação da Terra eles estavam, né, no início, nos períodos geológicos bastante conturbados, esses elementos orgânicos que, uma vez encontradas as condições propícias, puderam se desenvolver, antes que a Terra se formasse, onde é que eles estavam? Os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Então, aqui é muito interessante, porque é uma revelação que os espíritos dão a Kardec. Esses componentes que propiciaram o surgimento dos seres vivos, eles se encontravam fora da Terra antes da formação dela. E se encontravam no fluido, em estado de fluido no espaço, ou seja, em condições que o homem não consegue ainda idealizar com muita clareza. E quando ele diz no meio dos espíritos, é numa dimensão de vida, né, que o homem ainda não consegue conceber. Mas ele fala aqui também em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Então, sabemos que a Terra foi bombardeada por meteoros, né? A Lua é um exemplo claro de uma série de buracos. A própria Terra, nós temos crateras enormes, né? Onde meteoros de grandes proporções atingiram a Terra, e eles certamente traziam elementos próprios que permitiram, no seu momento adequado, que a vida surgisse. Mas o Kardec, numa nota, depois dessas 3 perguntas, diz assim, porque a princípio contraria, né, o que está na Bíblia, porque na Bíblia dá a ideia de que Deus, num determinado momento, ele decidiu criar tudo, e criou uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, e essa ideia, né, da coisa ser criada de uma maneira progressiva, lenta e gradativa, é como se tirasse essa ideia de Deus que a Bíblia apresenta. Então, Kardec coloca que a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, será que diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Então, aqui, nós entendemos que os espíritos, ao responderem a Kardec, eles não poderiam transcender muito além do que a ciência havia alcançado. E reservou para o futuro revelações que, no momento, ainda não podia. Então, ele diz, olha, Deus tem seus mistérios. Esses mistérios de Deus, com toda certeza, não significa que o homem não os possa descobrir. Ao contrário, né? Deus quer que o homem investigue e, a partir do seu esforço, desenvolva sua inteligência, suas percepções, sua moralidade, e seja capaz de desenvolver sentidos que dê a ele o entendimento de onde estão a resposta aos mistérios de Deus, né? Então, se pôs limite às investigações, não é que o homem não possa seguir investigando, mas que ele precisa desenvolver sensos, sentidos, para que esses mistérios sejam desvelados. Então, o livro A Caminho da Luz, ele foi trazido pela psicografia, né, de Chico Xavier, e Emmanuel nos traz informações novas, muito interessantes, e ele, na verdade, nesse livro, ele fala da história toda da Terra, desde a sua formação, e segue adiante falando da nossa civilização,
né, do cristianismo, né, lá dos tempos antes de Jesus, passa por Jesus e vai avante na Idade Média, alcança o Renascimento e fala-nos dos dias de hoje, né, das circunstâncias em que vivemos, apontando-nos o rumo do futuro para o mundo de regeneração. Então, no trecho desse livro em que Emmanuel trata sobre a formação da Terra, ele diz assim, ó: dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Então, aqui ele está falando do núcleo da célula. Então, o surgimento do núcleo, ou seja, de algo em torno do qual, né, eles vai se desenvolver algumas coisas, e ele ainda avança aqui um pouquinho mais, dizendo assim: os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células abuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Então, aqui, os oceanos, que é o ambiente da água, né, onde os seres vivos iniciaram a sua existência, então, a temperatura é aquela temperatura adequada para que essas células, essas organizações unicelulares, né, já formada, né, tendo o seu núcleo e a sua extensão celular, e pudesse, então, começar a se multiplicar e se desenvolver. Então, Emmanuel avança aqui um pouquinho dizendo isso, né, que teve uma matéria gelatinosa que envolveu o orbe terrestre em seus mais íntimos contornos, né? Então, ele fala sobre isso. Então, é a continuação do processo de formação da Terra, em que ele nos indica nesse livro A Caminho da Luz, que Jesus, com todas as palavras, ele afirma que é o governador do nosso planeta. E que, então, ele governou e regeu todo esse processo de desenvolvimento. E aí nós passamos para as 3 perguntas seguintes, antes da última, em que Kardec perguntou: ainda há seres que nasçam espontaneamente? A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Então, vamos à primeira das 3. Ainda há seres que nascem espontaneamente? O que os espíritos responderam? Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida do que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, ele menciona aqui que hoje em dia ainda existe esse fenômeno, né, de germes que se iniciam de uma forma absolutamente imperceptível, mas que, encontrando as condições propícias, eles passam a se desenvolver e vão tomando forma de vermes, né? Então, se os abutres, né, e os chacais não, né, dilacerarem os tecidos dos animais, ou no caso até dos corpos humanos, a gente vai observar que o corpo vai se deteriorando, né, que é o que acontece quando bota o corpo humano no caixão. Ali surgem germes que se desenvolvem e se formam uma multidão de vermes.
Então, nós trazemos no nosso corpo esses germes daquilo que vai se desenvolver e vai se transformar em vermes. Então, à medida que o nosso corpo deixar de reter o nosso perispírito, que é a força animadora da matéria que forma o nosso corpo físico, se esse perispírito se desconecta do corpo físico, o corpo ele começa a entrar em decomposição. E é quando, então, vai surgir, né, da fermentação pútrida, como ele diz aqui, uma multidão de vermes, a partir desses germes que existem hoje no nosso corpo ainda vivo. A pergunta seguinte: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Então ele diz: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que a Bíblia, em linguagem figurada, ela traz para a gente o conceito daquilo que a humanidade precisaria esperar que a ciência avançasse para hoje ter segurança. Então, se na época de Kardec, em 1857, Darwin ainda não havia consolidado os seus conceitos, no sentido de que não era uma ciência conhecida e aceita ainda, né, a noção da evolução das espécies, hoje em dia não existe a menor dúvida de que a espécie humana veio da espécie animal, né, de um ramo lá dos antropóides, e que antes deles, antes dos animais surgirem no globo, com toda certeza a ciência não tem dúvida de que vieram os seres orgânicos mais rudimentares e que as plantas vieram antes, ainda de acordo com a própria Bíblia, né? Porque os vegetais povoaram, por assim dizer, o orbe terrestre antes dos animais, e então esses seres, né, orgânicos, eles iniciaram as suas, né, primeiras experiências na ameba, nos organismos unicelulares, até que se produziram os vegetais e os animais foram consequência. E a espécie humana, ela veio a partir da evolução da espécie animal. Então, na época, Darwin ainda estava, né, se estabelecendo, essa pergunta foi respondida certamente num período em que o livro ainda estava, né, sendo publicado, e então a resposta dos espíritos é essa: sim, ele veio, a espécie humana veio a seu tempo, foi o que deu lugar a que dissesse que o homem formou do limo da terra. Então, da base vital que estava no mineral, surgiram os vegetais e depois os animais e o homem. Então, essa é a cadeia evolutiva que está sendo colocada aqui. Na sexta pergunta, né, ele faz assim: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Então, os espíritos responderam a Kardec: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E aqui a gente volta a dizer que estávamos com uma ciência que ainda estava tateando essa noção de evolução. Mas sabemos hoje que a Terra possui, como já foi falado, né, já falei, 4 bilhões e meio de anos, mas que, se a gente for, né, na Wikipédia, a ciência é o que está, né? A Wikipédia é o que a ciência de hoje afirma, que o Homo sapiens, ou seja, aquilo que se considera como espécie humana, realmente humana, embora a gente entenda que o Homo sapiens ele não é, né, a última e nem a primeira, né, da estruturação do homem, ele surgiu 300 mil anos na África Oriental. Então, há 300 mil anos atrás, e depois se espalhou para o leste do Mediterrâneo em torno de há 100 mil anos, a 60 mil anos, e pode ter chegado na China a 80 mil anos. Então, pelas análises que o homem faz,
ele, né, que a ciência de hoje, melhor dizendo, apresenta. Nós sabemos que a África era tudo um bloco único, né, que depois foi se decompondo nos diversos continentes. Então, isso é o que a ciência hoje já apresenta. Então, o que é 300 mil anos dentro de 4 bilhões e meio? Ou seja, é um segundo atrás, né? Se a gente colocar 4 bilhões e meio, estender, os 300 mil vai ficar muito pequenininho. E nós sabemos que desses 300 mil anos que surgiu o Homo sapiens, a nossa civilização atual, ela é datada de em torno de 4 mil anos antes de Cristo. Então, é muito pouco tempo, nós estamos falando de uma única civilização. Mas o Homo sapiens, né, como o ser primitivo que originou a espécie humana, ele já é datado hoje de 300 mil anos. Então, são cálculos, né, que hoje em dia a ciência já consegue melhor apresentar, pelo menos, informações, mas que em 1857, na época de Kardec, eram cálculos quiméricos mesmo. E a última pergunta, ela vem encerrar esse tópico, onde, claro, Kardec continua avançando em tópicos seguintes, mas esse tópico ele encerra com essa pergunta: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Então, os espíritos responderam a Kardec: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, aqui, embora ele diga que o princípio das coisas está nos segredos de Deus, né? Mais uma vez a gente se refere àquela época de 1857, o Emmanuel já veio dizer, né, que esses elementos orgânicos foram depositados, né, na superfície do globo, vindo de princípios elementares orgânicos bem elementares, mas é como ele disse aqui, uma vez espalhados pela terra, né, os homens, não vai se esperar os milhões e bilhões de anos para poder começar o processo todo outra vez. Então, hoje, a estrutura em que a Terra está formada, ela já não propicia a sobrevivência de Homo sapiens, por exemplo. Então, o homem possui, né, a estrutura, o homem de hoje, o homem moderno, ou mesmo o homem de 300 anos atrás, do Homo sapiens, ele já havia absorvido, ou seja, a reprodução das espécies, assim como os animais se reproduzem, os homens primitivos daquela época se reproduziam, né, por instinto. Então, a lei de reprodução ela é muito mais rápida, né, para fazer o surgimento desses seres, e mais do que isso, de consolidação e progresso desses seres no desenvolvimento de espécies cada vez mais aprimoradas. Então, nesse sentido, a formação se dá no aprimoramento das espécies. E, da mesma forma, todas as espécies de animais e de plantas e de seres, elas se desenvolvem muito mais rapidamente através da própria reprodução, não iniciando do começo. Agora, aqueles de nós que têm realmente interesse nesse tema e que gostaria de aprofundar, né, os conceitos, depois de Emmanuel, André Luiz nos traz elementos muito mais ricos, se aproveitando de todos os componentes da ciência biológica daquela época, trazendo-nos nesse livro Evolução em Dois Mundos, a noção clara de que, na realidade, as espécies elas não se desenvolvem apenas no plano físico, mas ela se dá num processo onde esses dois mundos se intercambiam e produzem espécies, né, em que elas se estabilizam. Porque na lei de reprodução,
se dá, né, o processo reencarnatório. Mas antes da lei de reprodução, o desenvolvimento ele se dá numa mescla entre esses dois mundos. Então, quando o Emmanuel diz ali, né, que uma geleia cósmica desceu do espaço e atingiu a superfície, essa geleia não estava nem no plano material nem espiritual, ela estava nesse ambiente mesclado em que foi se estruturando a forma de vida e consolidando a vida material dos seres vivos. Então, hoje nós temos, né, esse corpo humano que nos dá a habitação para a nossa experiência na Terra, na carne, como resultado da misericórdia divina, do trabalho dos engenheiros siderais promovendo o progresso desses seres, a estruturação das espécies. Isso está brilhantemente colocado por André Luiz nesse livro Evolução das Luzes. Então, muito obrigado a vocês que nos tiveram a paciência de ouvir. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.